E é lindo porque Deus, algo lindo de Deus, que Deus ele nos envia como flechas. E é lindo nós termos esse propósito no Senhor. Porque Deus ele quer enviar você como flechas. No teu propósito, no teu destino, no teu chamado. Deus tem um chamado para você. Deus escolheu você. Deus, o coração dele arde por você. Clama por você. E é lindo porque ele está dizendo, eu quero você. Eu amo você. Só que muitas vezes nós mesmos estamos impedindo de a gente viver o chamado de Deus. Porque eu vou falar para você, bem claro, não tem mais nada nesse planeta que Jesus precisa fazer por mim e por você. Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ele disse, está consumado. Ou seja, acabou, finish, não tem mais nada que tem que fazer. Ou seja, por isso que a palavra de Deus diz assim, está consumado. Está consumado, não tem mais nada que eu preciso fazer. É nós que agora nós temos um pai. E com esse pai nós temos uma herança. Nós somos herdeiros e co-herdeiros. E a palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te amou. E isso é lindo porque você foi amado antes de o mundo existir. Olha que coisa maravilhosa. Já parou para cair a ficha? Eu fui amado antes do planeta existir. Eu existia no coração de Deus antes de tudo existir. Sabe de uma coisa que eu tenho me dado conta? Se a gente souber quem a gente é, a nossa vida muda. Porque a gente vive muito abaixo do nosso potencial. A gente vive muito abaixo do poder que nós temos na nossa vida. E Deus ele quer revelar a palavra dele porque ele quer mostrar quem você é. Ele quer trazer o reino sobre as nossas vidas. Ele diz, você é filho, você é amado, você tem uma herança, você tem poder, você tem acesso a todas as minhas coisas. Tudo você tem acesso. Vamos comigo lá, Murilão, em Mateus. Murilão está lá na mídia. Vamos lá para Mateus 6, 9 e 10. Portanto, orai vós desse modo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Nós podemos trazer o céu para a terra. Diga para a pessoa ao seu lado, você pode. Você pode trazer o céu para a terra. Jesus, por que Jesus, ele oraria que você trazer o céu para a terra se a gente não pudesse fazer isso? Jesus, ele não falaria uma coisa que estaria ali para bonito na Bíblia. Se ele falou, é porque você pode. E é lindo porque na terra existe enfermidade. Mas no céu não existe enfermidade. Então você pode trazer saúde e vida sobre os enfermos e eles serem curados. Porque se você está enfermo, eu pego a saúde e eu pego o que está no céu e eu libero na sua vida. No céu não existe depressão. Então eu pego a vida, eu pego a alegria, eu pego a restauração e eu libero para a sua vida. No céu não existe pobreza, não existe coração machucado, ferido, pobreza de espírito. Pois eu pego aquilo que existe no céu e eu libero vida. No céu não existe morte. Então eu libero vida aquilo que está morto. Eu tenho poder sobre a minha vida. É lindo porque quando a gente vive o céu, nós podemos experimentar aqui na terra. Por que você nasceu de novo? E por que você hoje está aqui? E por que não fomos tudo para o céu? Por quê? Porque hoje eu e você, nós somos responsáveis por trazer aquilo que existe no céu aqui para a terra. Você pode fazer isso. A igreja, quando eu falo igreja, eu estou falando você. Olha para a igreja que está no seu lado. Você sabe que a igreja não é o templo, né? A gente chama, vamos para a igreja. Mas tu sabe que a igreja não é o templo. Tá ligado comigo, né? A igreja é isso aqui. A igreja é eu. Eu sou a igreja. Eu? Diga eu, você. Né? Então, eu como igreja, eu sou o templo do Senhor.
Quando você vai à casa do Senhor, você vai à igreja, eu sou a igreja, e eu levo o reino de Deus aonde quer que eu vá. Eu carrego a presença de Deus. Eu vivo o reino de Deus. E muitas vezes, Deus, Ele quer das nossas vidas que a gente não viva apenas uma religiosidade e que a gente não seja apenas salvo. Ele quer que nós vivamos o reino dEle. O reino e a justiça dEle. Porque, quer saber, eu acredito que todo mundo aqui pode ser salvo. Realmente eu acredito. Mas eu realmente também acredito que não é todo mundo que vai viver o reino de Deus. Porque a salvação, ela é de graça. Mas o reino, viver o reino de Deus, esse custa tudo. Viver o reino de Deus, você experimentar o que é viver o reino, a gente precisa ser um nível de transformação e precisa coragem para eu saber o que é o reino. Eu lembro que muitas vezes, quando eu tive a oportunidade de fazer a escola de ministério e estava lá na Bethel, em Reading, e uma das coisas que no primeiro ano mais a gente falava é a nossa identidade, a mudança da nossa mentalidade, nós como igreja. Eu dizia, meu Deus, mas imagina, eu nasci na igreja, eu sou uma pessoa, e Deus me pegou de um jeito, porque eu comecei a ver, meu Deus, quantas limitações nós temos na nossa vida e no nosso coração. E eu comecei a perceber que o céu está disponível a mim. E sabe o que Jesus falava? Ele falava assim, ide e curai os enfermos. Não era isso que ele fala? Cara, Jesus não diz, ide e orai pelos enfermos. Ele diz, ide e curai os enfermos. Por quê? Porque o reino está dentro de você, você vai e você libera a cura. Você cura porque a presença de Deus está dentro da tua vida, a presença, o reino de Deus está em você, e você tem poder para você liberar o reino de Deus aonde quer que você vá. Isso não é algo lindo e maravilhoso? E aí você começa a ver, sério, eu posso tudo isso? Aham, você pode. Quantos aqui já viram aquele carro? Eu vi agora nos Estados Unidos tem um carro que agora ele não precisa mais de gasolina. Você só coloca elétrico. Daí os postos de gasolina tem a parte que é para gasolina, né? E tem uma parte que você só liga na tomada, assim, um tomadão, e ele fica carregando. E o carro é o máximo. Porque tem um carro que você aperta o botão e você fica lá, livre e solto. Gente, eu achei o máximo. E ele estaciona sozinho. E assim, ele para, se vai atropelar alguém, ele faz tudo. É um carro assim, meu Deus. Agora imagina, vamos comigo, que você andou a pé a vida toda. Tu não conhece o carro, tu não sabe do carro, e o carro é daquele cheio de botões. Aperta e sai sorvete, agora estou exagerando. E faz um monte de coisa. Aí você diz, uau! Alguém dá esse carro super massa para você. E você pega o carro e você, yes. Só que o carro tem uma trava de segurança. E ele só está rodando até 20 quilômetros. Mas você não leu o manual, e ninguém também te contou, poxa vida, né? Que o carro só vai até 20 quilômetros. Mas você está feliz porque tu não está andando a pé, pelo menos, né? Tu entra no carro e vai lá. 20 quilômetros por hora. E vai... Mas, olha, para quem andava a pé, está andando a 20, está no lucro, né? Que legal. Só que muito mais. Tem um botão que é para acender a luz. Tem um farol. Só que você também não sabe que o bendito do carro tem um farol. E aí você só anda 20 quilômetros e, para variar, só anda de dia, porque não anda de noite, porque no noite, sem farol, sem luz, o carro vai bater. Né? Escapuliu, bateu, está no noite, né? Como é que vai ser? E assim é o reino de Deus. É a herança que Deus nos deu, o pacote completo de você ser filho, de você estar no reino de Deus, é esse carro com milhões de botões, com um monte de coisa. Só que muitas vezes a gente não está vivendo o reino, a gente não está experimentando o reino, porque a gente não conhece que a gente é de verdade, que a gente é filho, que a gente tem poder, que a gente é a revelação de quem nós somos. Nós não sabemos que tudo aquilo que existe no reino dos céus, tudo aquilo que está nos céus, o acesso é para você. E a gente está com medo de acessar, porque, será que vai funcionar comigo? Mas se orar e não acontecer nada. E profetizar é para mim. Imagina.
E daí, às vezes vem complexo de rejeição. Ou senão você vai fazer alguma coisa e daí, meu Deus, está sendo meio estranho, né? Precisa fazer uma performance toda, sabe? Você deixa de ser você se compara com as pessoas, olha para um e olha, e você tem que olhar os outros, como é que ele faz, eu quero fazer também. Como é que ela faz, eu quero ser também. E você deixa de você ser quem você é. E no teu coração começa uma confusão por essa falta de identidade, por essa falta de revelação, de a gente saber quem a gente é. Diga para a pessoa do seu lado, a igreja não existe para o céu, mas ela existe para a terra. E nós podemos manifestar o reino de Deus quando você é uma filha, quando você é um filho, você sabe quem tu és, você glorifica a Deus com a tua vida. Ai, Kézia, mas eu não sou nada, não tenho assim um ministério na igreja. Ministério não é aquilo que você faz. Ministério não é aquilo que você faz. Ministério é aquilo que você é. E se tirarem todos os teus títulos? Olha, você não é uma líder célula, você estuda, não canto mais, não toco mais. Aqui todo mundo, quem tem célula, entrega célula, ninguém faz mais nada. O que sobra? E é isso que eu e você somos de verdade. Porque aquilo que nós somos é mais importante do que aquilo que nós fazemos. Deus está muito mais interessado no nosso coração do que em todas as coisas que a gente pode fazer. Eu lembro que quando eu fui para o Canadá, a coisa que mais Deus martelou na minha vida é: você é filha. Você é filha. Porque lá, gente, olha, quando eu fui para o Canadá, só Jesus na glória da misericórdia. Era um The Books on the Table, meu inglês era Jesus da glória. E assim, e daí aqui, líder, pastor, bababá, chegando lá, minha filha, não era nada, sentava, estudante, e nem falava inglês direito, pois nenhum relacionamento normal a gente podia se comunicar. E eu estava aqui, ó, e Deus falava: é aqui que eu quero que você esteja. Porque eu quero que você aprenda a depender de mim. Porque eu quero fazer fundamento na tua vida. Eu quero construir raízes na tua vida. Porque aquilo que tu é mais importante. Tu não precisa provar nada para ninguém. Tu não precisa fazer performance para ninguém. Tu não precisa fazer nada para ninguém. Tu tem que ser minha filha. Porque se tu for minha filha, quem é filho, somente quem é filho pode revelar o Pai. Assim como Jesus. E Jesus, ele não falou que obras maiores que ele fez, eu e você ainda faríamos? Olha só que magnífico. Cara, Jesus ressuscitava as pessoas. Isso quer dizer que você vai ressuscitar também. Você tem o poder de ressuscitar. Você tem o poder de curar. Você tem o poder de invadir os céus e trazer para a terra. Mas a gente precisa saber que a gente tem esse carro. E que a gente tem uma trava lá que está nos 20 quilômetros. Eu posso destravar e eu posso tacar ficha. E outra, eu posso apertar um botão que tem luz. Eu posso andar durante a noite. Nós temos acesso, nós temos poder. Você tem isso na sua vida. Tem um versículo que vamos abrir lá todos juntos agora. Ou se não, vai lá, Murilo, vamos acompanhar aqui no telão. Marcos 1,15. Esse versículo é lindo, porque quando eu amo essa questão assim, né? Coisas que nos faz de impedir a nossa vida de conectar com Deus Pai, ou nos impedir de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. E esse versículo, ele fala o que nos impede de viver uma vida com Deus Pai. E o que a gente precisa fazer para viver o reino de Deus? Para entrar nesse carro, tirar a trava, ligar a luz e andar. Olha só. João Batista já falava: o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O que estava próximo aqui? O que é chegado? O reino. O reino de Deus é chegado. E ele fala assim: arrependam-se. Arrependam-se porque o reino é chegado. O reino está chegando. O reino está vindo. O céu está vindo. Você precisa se arrepender. Você precisa crer. E a palavra arrependimento significa metanoia. O título da minha mensagem hoje é Metanoia, vivendo o reino. O que é metanoia? Metanoia é arrependimento. E metanoia significa mudança de mente. Ou seja, o que esse versículo está falando? Olha que bonito a frasura. Nossa, frágil, né? O reino de Deus é chegado. O que ele está dizendo aqui? Muda
a tua mente e creia. O reino de Deus é chegado. Mude a tua mente e creia. E é lindo porque não é Deus que muda a nossa mente. Não é pessoas, nosso líder, nosso discipulador, nosso mentoreador que muda a nossa mente. Quem muda a nossa mente é a gente mesmo. Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas o quê? Transformai-vos pela o quê? Renovação da vossa mente. E ela fala assim, ó, transforme a tua mente. Então, ou seja, eu sou responsável por transformar a minha mente. E ela fala assim, transforme a tua mente para que você possa viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Ou seja, uma mentalidade presa, uma mentalidade escrava, uma mentalidade que não é renovada, ela não tem como viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Aí o indivíduo quer casar e só repete padrão, só faz, desculpa a palavra, só faz... Por quê? Porque tem uma mente que está repetindo o padrão, tem uma mente lá que está toda encarecida, tem necessidades do coração, não renova, não tem uma mente aberta, né? Uma mentalidade empobrecida, porque uma mentalidade do reino é uma mentalidade próspera. E a gente pode ver que aquilo que está, muitas vezes, travando a nossa vida, não é nem o capeta, é a gente mesmo. É a gente mesmo que não está se arrependendo, a gente que não tem metanoia. E a gente está carregando coisas do passado, a gente está carregando um monte de coisa. E isso aí vai impedir de a gente viver o que Deus tem para nós. Mas cá entre nós, gente. A Giana ali é psicóloga, minha colega. Como é difícil a gente mudar a mente. Não sei se vocês já tentaram. Quando você tem um negócio ali, ó, o cara vai para psicoterapia. E daí todo mundo fala, todo mundo diz, faz aconselhamento, faz psicoterapia, faz tudo tipo de coisa. E daí até briga, e as pessoas, é aquela confusão, e a pessoa vive naquela coisa, diz, meu Deus, como é que não enxerga? E a pessoa diz, meu Deus, porque é difícil a gente mudar. Você já parou para ver como você encarar a si mesmo é a coisa mais difícil que tem? Às vezes a gente conhece de todo mundo, né? Ai, a Luana, ela vai isso. Mas eu sei mais das vezes dos outros, sei mais do vizinho, sei mais da vida do outro, analiso a vida do outro inteira, e é da minha própria vida, mal sei de mim. Mal estou sondando o meu coração e conhecendo a mim mesmo. E cada um de nós aqui, todo mundo aqui tem um tipo de mentalidade. Tem uma mente, você tem uma mente. Sabia que você tem uma mente? Ai, nossa, que bom, né? A gente tem um cérebro, a gente pode usar ele, amém! Deus nos deu use-o, né? Mas vamos voltar para a realidade. Mas o problema é que... Oh, Jesus, perdão. Mas o problema é que, muitas vezes, a nossa mentalidade está presa em bagagens, em coisas que pesam a nossa vida. Todo mundo aqui teve uma experiência de vida. O problema é que, muitas vezes, nós pegamos as experiências que nós tivemos em nossa vida e nós eternizamos essas experiências, e essas experiências se tornam um filtro na nossa vida. E eu vou falar para você, aonde quer que você vá, o teu coração vai com você. Você já parou para pensar nisso? Eu quero ir para os Estados Unidos, e eu vou me embora, e aí a minha vida vai ser diferente. Porque o problema é o Tacílio Costa, eu vou me embora. Pois, olha, minha filha, vai. Aí você vai. Aí você chega lá, e não sei por quê, mas olha aqui, vai começar tudo de novo. Por quê? Porque você chegou lá. Porque você chegou lá. Aí eu vou mudar de igreja. Pois, olha, o problema vai contigo, meu próximo. Vai contigo, porque aonde você vai, o teu coração vai com você. Onde você vai, o teu coração vai contigo. Então não adianta mudar de cidade. Não adianta trocar de marido. Não adianta trocar de mulher. Né? Não adianta, por quê? Porque aonde você vai, o teu coração vai contigo. Tem uma passagem muito legal. Eu gosto muito desse cara. E vamos lá comigo lá em Gênesis. Tem um cara que... Quantos já ouviram falar da vida de Abraão? Eu sou mega fã desse cara, porque para mim ele é um cara mega corajoso, e lá em Hebreus ele está como um dos heróis da fé. Eu quero estar lá nos heróis da fé, né? Já pensou você lá? A Luana, você é o herói da fé. Vanessinha, a herói da fé. Né? Tia Andréia, herói da fé, todo mundo lá, tia Rose, e a Evelyn, eu sou herói da fé mesmo, né? Estou me empolgando aqui, os heróis.
Somos o herói da fé. E então Abraão ele foi conhecido como o herói da fé. Mas aqui a gente vai ver o chamado de Deus para a vida de Abraão. Porque quando Deus chamou a vida de Abraão, antes de ele ser o herói da fé, Deus ele precisou trabalhar na vida de Abraão. E Deus ele falou com Abraão o seguinte, vamos lá, Gênesis 12, versículo 1. Diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí vem uma promessa que Deus fala para Abraão. E far-te-ei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí Deus deu uma ordem para Abraão e Deus está lá, né? Estou te abençoando, o que eu vou fazer na tua vida, qual é a promessa que eu tenho para você. E Abraão, beleza, assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. Eu gosto de estudar a Bíblia. Vocês viram esse entre vírgulas aqui? Na língua do português significa o oposto, né? O que eu estudo não faz. Tipo assim, ele está fazendo o texto, daqui a pouco dá uma vírgula, e foi Ló com ele. E outra vírgula. Só presta atenção. E foi Ló com ele. E era Abraão de idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abraão e Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido. Dali ele vai contando a história. É interessante porque Deus mostrou para Abraão que Deus tinha uma promessa sobre a vida de Abraão. E Deus ele falou assim, eu quero mudar o teu sistema. Eu quero mudar a tua mentalidade. Quando ele fala, sai da tua casa, sai da tua terra. Quando fala de terra aqui, está falando de um sistema cultural. Qual é a tua terra? Por exemplo, eu sou casada com um gringo, com um americano. A cultura dele, gente, é muito diferente da nossa cultura. Aí você começa a ver que culturas são diferentes. E eu vou falar para você, você carrega uma cultura. Quem aqui é de cultura, origem alemã? Eu também tenho uma mistura, a gente vem misturado, né? Eu fiz aquele exame de DNA, gente, descobri que não é que a minha família, eu pensava, eu sou alemã, não era, gente. Daí uma parte da família ficou na Alemanha, outra em Portugal, tem 1% da África, 91 lá por cento, 10, gente, é o máximo. Eu sei que eu fiquei mega decepcionada, porque eu achei que eu era toda alemã e não era, sou da Escandinávia, com a Grécia, gente, nada a ver, enfim. E aí, ao máximo, você vai descobrindo, você vê a tua cultura. E eu vi, como minha família toda morou, a minha descendente do meu pai é toda alemã. Nossa, a família do meu pai alemã é assim, é a galera, os homens mais da deles. Glória a Deus que meu pai hoje mais, né, transformado por Jesus. O meu avô já era um pouco mais racista. Ele era um luterano, daí quando meu pai se converteu, disse que ia ser pastor. Meu Deus, que é isso? Né? Queria que seguisse o ramo da família com os búzios. Meu avô tinha coisa de madeira e coisa arada, né? E para o meu avô foi uma decepção muito grande, meu pai não seguir o ramo da família. Mas, enfim. E o meu avô e toda aquela coisa. E a gente vai carregando uma bagagem. Porque a gente não saiu da parede, né? E a gente vai carregando uma cultura. A família da minha mãe já não. A mãe já é tudo uma mistura, uma mistureba. É Portugal e todo mundo já se abraça e senta junto. E, né, quem aqui é a família italiana, né? Quem é a família da gente leva uma cultura. E aqui Deus estava falando, sai da tua parentela. Por quê? Porque nós temos uma cultura. E nós precisamos sair da nossa cultura para viver qual é a cultura do reino. O reino tem uma cultura. O reino tem um tipo de metanoia, de mudança de mente para eu viver o reino. Eu não posso entrar no reino com uma mentalidade que eu carrego coisas do meu passado, da minha vida, de uma cultura que eu carrego. Por exemplo, na cultura americana, eles são muito assim, não, limite, não. Aqui no Brasil, eu já percebi que se você fala não, eu estou ofendida com a Luana, porque ela disse não para mim. Cara, eu disse não para a situação. Ela disse não para a situação, não foi um não para mim. Ai, pois é, mas ela disse não. Né? E lá eu já vejo, não.
E é não, que assusta, assim, meu Deus. Sabe? É diferente a cultura do ok, mas qual é a cultura do reino? E a gente começa a ver que a cultura do reino é uma cultura de honra. E a gente começa a ver o que é viver a cultura do reino. E se eu não sair dessa minha cultura... Ai, Kézia, o que é certo, o que é errado? Ai, minha filha, não estou falando que é certo, que é errado. Estou falando é que tem uma cultura do reino e se a gente não mudar a nossa mente, a gente não tem como experimentar e viver o reino. Porque a gente não tem como viver na terra prometida com uma mentalidade de escravo. É impossível a gente viver. E ele fala da sua parentela. Isso está falando dos padrões que a gente carrega da nossa família, de tradições que a gente carrega. Por exemplo, quando eu fiz uma viagem missionária uma vez para a Turquia, eles literalmente, se eles mudarem de religião, a família deserda. Você não mais faz parte da família. Tu não vai seguir o Islã? Pois então, tchau. E eles são literalmente assim, tu tem que escolher, ou Jesus ou tua família e tudo mais que tu tem. E aqueles que têm uma revelação de Jesus, tipo assim, cara, quem tem uma revelação de Jesus, é impossível você negar Jesus. Então, uma vez eu contei uma história aqui que a gente orou por um cara que ele foi curado do joelho, e a gente falou para ele que era Jesus, e ele chorava, chorava, chorava. Gente, foi a coisa mais emocionante na minha vida, porque ele falou assim, nossa, semana passada eu tive um sonho, e eu sonhei com um homem todo de branco, e ele tinha marcas aqui, e eu tenho certeza que esse Jesus que você está me falando é esse Jesus. E ele entregou a vida para Jesus, e ele chorava, e a gente no meio da praça. E ele teve uma experiência com Jesus. E eu tenho certeza. E lá, gente, eles nem ouvem falar de Jesus, porque Jesus é como um profeta, não é como filho de Deus, como a gente vê. Então, é uma cultura, e ele tem que escolher entre a família ou Jesus. E muitas vezes a gente percebe que, por exemplo, uma cultura que é racista, tu acha que isso é uma cultura que está no reino de Deus? Uma cultura que você faz acepção de pessoas, que não sabe lidar com limites, como organização. Não, eu preciso saber, Deus, qual é a tua cultura? Deus não quer dizer que eu vou mudar o meu jeito de ser. Eu vou ser transformado porque o reino de Deus ele entra na minha vida e eu vou viver pela perspectiva de Deus na minha vida. A minha mentalidade vai ser renovada. E é interessante porque aqui, quando Deus fala para Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, é incrível porque ali, ó, o que eu frisei ali? Quem é que foi com o bendito Abraão? Ló. O que o bendito do Ló estava fazendo ali? Deus não falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. E Ló foi com ele. O que o bendito do Ló foi com ele, gente? E se você vai ver ali no capítulo 13, é quando começou a dar uma confusão, gente. Uma confusão. E daí o gado do Ló começou a se atracar com o gado do Abraão, e todo mundo uma atracação. E até que eles não separaram, o Abraão não separou de Ló, o homem não foi para frente. Ele só conseguiu ir para a terra e continuar a caminhada dele depois que ele largou o bendito do Ló. Vai, Ló. Vá com Deus, vá. Era o sobrinho dele. E Deus tinha falado, sai da parentela. O que estava levando as bagagens junto? E muitas vezes a nossa vida a gente está carregando Ló. A gente está levando os nossos lozinhos. E esse lozinho, gente, é como um fermento que leveda a massa. Esse lozinho é como um fermento que leveda a massa. A gente quer viver aquilo que Deus tem. Quer dizer, mas eu estou caminhando com Deus. Eu estou vivendo com Deus. Mas tem o Ló lá, né? E como que a gente vai viver o que Deus tem para a gente se a gente está levando o Ló? E Deus diz, não, eu quero que você avance. Mas levando o Ló. E levando o lozinho junto com ele. É lindo porque a palavra de Deus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se a gente vai conhecer a verdade e a gente vai ser livre, é porque em algum momento a gente está preso. E Deus, Ele quer que nós sejamos livres. Que a gente viva uma vida de plenitude. E eu vou falar para você. Uma mentalidade empobrecida não consegue viver o reino de Deus. Uma mentalidade que a gente está carregando Ló, a gente não consegue viver o reino de Deus. Porque, o pior de tudo, a gente mesmo está sabotando a presença de Deus na nossa vida. A gente começa a murmurar, a gente começa a criticar, a gente começa a ser parte do problema em vez de ser parte da solução. A gente joga a nossa responsabilidade. Se a minha vida é assim, a culpa é da Vanessa, lógico. A culpa é do pastor Adair, lógico. A gente tem que achar algum culpado. E a gente não é responsável pela nossa própria vida. Por quê? Uma mentalidade de escravo
É uma mentalidade de escravo. E uma mentalidade de escravo não consegue viver o que é o reino de Deus. Né? A palavra de Deus declara que o povo de Israel, ele foi livre, mas ele não foi liberto. Quer dizer, ele foi liberto, mas ele não era livre. Porque eles saíram do Egito. Então, eles foram libertos do Egito. Só que eles ainda não viviam em liberdade. Porque viver livre é quando vivia lá na Terra Prometida. Aí é ser livre. Então, muitas vezes, nós somos libertos. Mas nós não estamos vivendo em liberdade. E Deus quer que eu e você vivamos em liberdade. Isso começa na nossa mente. Isso começa no metanoia. Quando a metanoia começa a vir na nossa vida, quando a gente começa a mudar a nossa mente, a gente começa a viver o que é o reino de Deus. O reino começa a vir. Porque eu vou falar para você, o reino de Deus, gente, é uma coisa louca. A Bíblia diz que fala que quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus é como o vento, tu não sabe para onde vem, para onde vai, mas se prepara para a aventura. Eu tenho uma amiga... Tipo, que nem essa vez a gente foi lá, estava no meio da praça, na Turquia, orando pelo cara. A gente chegou no cara e, oi, você tem um problema de joelho? A gente está fazendo caça-tesouro, né? E, cara, que loucura! Tem uma amiga minha, a história dela foi muito legal. Deus mandou ela parar o carro e começar a pregar para uma árvore. Ela falou, Deus, eu estou ficando louca, meu Deus, eu estou ficando louca. E aí ela parou o carro, Jesus chama! E foi pregando para a árvore. E aí vai pregando, pregou para, falou que Jesus amava, falou, né, porque Deus amou o mundo, Jesus morreu por você, Ele te ama, quão precioso você é, criação de Deus, né? E aí eu sei que foi na outra semana, ela estava na igreja e uma senhora foi dar o testemunho. E ela dando testemunho, ela falou assim, a maneira que ela tinha se convertido, olha, semana passada, eu estava tentando me enforcar, estava tentando me matar, e eu estava em tal e tal lugar, que era no mato, lá na BR, na estrada. E quando eu vi, começou uma voz. Ele te ama! E ele tem um plano para a sua vida! Cara, olha que coisa mais maluca! Ou seja, se prepara, porque Deus quer usar você. Imagina Jesus, né? Coloca aí, pega a lama, dá uma cuspida e coloca aí no olho. Hã? Vai lá e diga para ela tal palavra. Hã? E você como, não, mas isso não é para mim, não, mas isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa da minha cabeça, da minha cabeça. Quero falar que não é da sua cabeça. Quando, assim, ó, não é você que usa o Espírito Santo, é o Espírito Santo que começa a usar você. Porque quando você começa a ser livre, você começa a viver uma aventura. E todo mundo tem um desejo de aventura. Todo mundo tem um desejo de algo. Ai, eu quero sobrenatural. Não sei se é só eu que sou assim, mas eu acho que todo mundo é, né? Por quê? Porque está no teu DNA. Você é filho de Deus. Deus é um Deus supernatural. Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus... Uau! Sério, sério. Esses dias eu estava conversando com a Lu, a gente estava fazendo um discipuladão lá. Eu digo, Lu, eu comecei a aprender que a gente pode falar com o nosso corpo. Ela, eu digo, aham. Estava com a minha mentora, corpo, você está magoado comigo, preciso pedir perdão para o meu corpo. E às vezes, sabe, problemas que a gente está enfrentando na nossa própria vida. Ela, sério, gente, eu achava isso tão místico. Pois eu vou falar para você, o diabo não cria nada. O diabo não cria nada. Sabe o que ele faz? Ele pega a palavra de Deus, distorce a palavra de Deus, dá aquela... Opa! E aí, ai, é místico. Não, minha filha, nós, como igreja, temos que resgatar aquilo que o diabo roubou da gente. Sabe? Porque eu creio que a gente tem que viver o reino. Viver o reino é uma aventura. É de você ver, Deus, o que isso está acontecendo? O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor está querendo falar nessa hora? Deus, o que essa situação está querendo dizer? Sério, nossa, eu nunca imaginei isso na minha vida. É uma aventura com Deus, gente, é melhor. Por que essa galera procura misticismo? Porque, cara, tem uma sede do mundo espiritual. Cara, qual é meu horóscopo? Qual é isso? Qual é isso? Existe uma sede, e essa sede só em Deus a gente encontra. Porque Deus é um Deus sobrenatural. Está no nosso DNA como filho. Filhinho dele, a gente vai ser parecido com o nosso pai. Amém? De viver o sobrenatural. E é lindo porque tem um livro... Quando eu, no meu primeiro ano na Bethel, a gente estudou sobre tipos de mentalidade. E eu quero compartilhar com você sobre o nosso tipo de mentalidade. Hoje é até meia-noite, né? Não, hoje é lá. Brincadeira, gente. Estou terminando. O nosso tipo de mentalidade. E é incrível porque a gente pode ver que cada igreja... Você já percebeu que cada igreja é diferente, né? E tem aquela igreja que o povo é cata-bênção. Já percebeu? Coloca aquele sinal lá
na porta, venha, hoje é o dia da bênção. E todo mundo vai porque quer uma bênção. Né? Então, beleza. Mas você vai ver qual é o tipo de mentalidade do povo que participa dessa igreja. Eu não vou falar nome de igreja aqui, porque eu acredito que todo mundo é igreja e todo mundo é templo de Deus, todo mundo é de Deus. Só que existe mentalidades diferentes. E o que eu quero falar é que muitas vezes na nossa vida, você é igreja. O teu tipo de mentalidade interfere em como a igreja vai ser. Cara, isso é muito forte. Por quê? Porque a igreja, ela não é isso aqui. A igreja sou eu. Então, o meu tipo de mentalidade, como eu sou, como eu acredito, quais são os meus valores, como eu sou na minha vida, eu vou ser como líder, eu vou ser como ministro, eu vou ser como pai, eu vou ser como mãe, eu vou ser como filho, eu vou ser como pastor, eu vou ser como pastora. E muitas vezes a gente não está vivendo o reino porque a gente está vivendo uma mentalidade de escravo na nossa vida. E tem um livro, se você quiser ler, quiser acompanhar mais a fundo nisso que eu estou falando, é Cultura da Honra, do Dennis Silk, que ele fala de 3 tipos de mentalidade. Gente, eu dava risada. O pior de tudo é quando tu se identifica, né? Daí tu só fala, só ri e fica quieto. Mas vamos lá. O tipo de mentalidade empobrecida, média e a mentalidade próspera. Como que uma mentalidade empobrecida, média e próspera, como que a gente vê o dinheiro, a área do dinheiro? A empobrecida precisa ser usado e gastado. Vamos gastar. Vamos gastar porque deixa para mim hoje. A mentalidade média, ela vê o dinheiro como algo para ser manejado. Eu tenho dinheiro e como que eu vou manejar esse dinheiro que eu tenho? E uma mentalidade próspera, que é uma mentalidade do reino de Deus, uma mentalidade próspera, é uma mentalidade de investimento. Ela tem o dinheiro, ela investe. Vou dar um exemplo nisso. Por exemplo, japoneses. Na minha lua de mel, eu passei pelo Japão. Gente, vocês acreditam que o vaso sanitário deles é quente? Você senta, você aperta o botãozinho, ele aquece. Não, isso é sanitário, assim, das ruas. Aí, você aperta, se você não está fazendo xixi, você aperta um botãozinho, ele vai... para você ouvir um barulhinho, para você fazer xixi. Eu fiquei assim, meu Deus, a tecnologia dos homens. Aí eu comecei a perceber o tipo de mentalidade dele. Tem muita coisa, eu senti muita depressão. Entrei no metrô, gente, todo mundo assim, ó, quieto. E eu estava assim, ó. Eu digo, Andy, meu Deus, que silêncio. E a gente tudo tumultuado naquele. Ele, quieta, fica quieta. Eu digo, mas meu Deus, as pessoas não falam. E, gente, uma depressão. O índice de suicídio lá é muito grande. Mas os caras têm uma mentalidade, assim, a questão de business, financeiro, os caras são muito bons. E eu comecei a perceber, por exemplo, quando um japonês vem para o Brasil, vamos para São Paulo, ele tem ali um dinheiro. Normalmente as pessoas dizem, bom, eu tenho isso aqui, aonde que eu vou trabalhar? Quero procurar um emprego. Eles têm outra mentalidade. Eu tenho dinheiro, aonde que eu vou investir? Como que eu vou fazer mais dinheiro? Estão me fazendo entender? Ele vê dinheiro como número e como que eu vou fazer multiplicar esse negócio. E outro diz, aonde que eu vou trabalhar? Vou procurar um emprego. E o outro diz, não, eu tenho isso aqui, como que eu vou investir? Que negócio eu vou fazer? Estão percebendo esse tipo de mentalidade? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um amigo meu, ele era da Europa, e eu já estava falando aqui, não sou contra o Bolsa Família, mas eu tenho algumas coisas que, enfim. Eu estava falando, nossa, lá no Brasil, a gente tem Bolsa Família. Né? Se tu está desempregado, o governo te dá e vai ali te mantendo. Aí ele, nossa, né? Eu digo, pois é, às vezes a galera meio que tenta ir nas costas dos outros, eu falei. E eu digo, e lá, como é que é? Ele falou assim, nossa, a gente também. A gente tem um... Se você está desempregado, o governo ele dá uma quantia X para ti por mês. E até você vai provando que você está procurando emprego. E tudo bem. Eu disse, nossa, o que deve ter de gente fazendo isso, né? Gente, eu passei vergonha, porque ele olhou para mim e disse assim, não, por que nós faríamos isso? Cara, deu só assim, né? É verdade. Só, tipo, engole, fica quieta. Digo, aham. Porque a visão deles é assim, ó, o que eu estou fazendo para eu oferecer? Não sei se estão fazendo entender. Tem tipo de mentalidade você está me devendo, o que você tem para me dar. Ah, você está me devendo, você tem que me ajudar, você tem que me ajudar. Não é assim, o que eu posso fazer? O que eu vou deixar de destino? O que eu vou fazer? Estão me fazendo entender? E, gente, quando eu falo uma mentalidade empobrecida, média e próspera, eu não estou falando só de situação financeira de dinheiro, não. Tem muita gente que é pobre e tem uma mentalidade do reino e uma mentalidade próspera. Como tem muita gente que é pobre e que é orgulhoso. Já viram pobre orgulhoso?
Misericórdia. E tem muita gente que tem dinheiro e ele tem uma mentalidade empobrecida. Eu conheço um cara, gente, que tem dinheiro. Mas olha, pão de vaca. Não é pão de vaca, é mão de vaca. Opa, corta essa parte. Que é mão de vaca, o dinheiro dele não serve para nada, porque não abençoa ninguém. O cara, nem para ele, o cara não sai de férias, o cara não sabe aproveitar a grana. Uma mentalidade empobrecida. Né? Então você começa a ver que não é uma questão de quanto dinheiro você tem na sua poupança, mas é uma questão de mentalidade. Comida. Vocês estão se divertindo? Eu gosto dessas coisas, gente. Não sei se vocês gostam também, mas eu me amo. Essas coisas, né? Mas vamos comer, vamos lá. Comida. Uma mentalidade empobrecida vê a quantidade. E vamos lá, porque é o bufão do leitão, e come. E quanto mais tem, vamos lá, né? Uma mentalidade média já diz, vamos ver qual é a qualidade da comida. Se a qualidade está boa, vamos lá. E uma mentalidade próspera, ela já não percebe a quantidade ou a qualidade. Ela já vê qual é a apresentação da comida. Você já viu aqueles restaurantes que é só assim um pingo? Tipo, meu Deus, mas não vai matar nem a fome um negócio desse, né? Que é um pingo assim no meio do prato, aquela coisa. Valoriza aquela apresentação, qual é a apresentação do negócio. O tempo. Uma mentalidade empobrecida vê o presente. Vamos viver hoje, porque é o hoje. Vou deixar a vida me levar, né? Mas eu fiquei tão brava na minha formatura, você veio aproveitar essa semana e erraram a minha música. Vou deixar a vida me levar. Eu digo, essa não é a minha música! Agora vou deixar a vida me levar. Né? E é o tempo, é o hoje. Vamos viver o hoje, porque amanhã, olha só, Deus sabe, vamos viver hoje. Uma mentalidade média, ela pensa no futuro. E o futuro, o que será o futuro? Né? E uma mentalidade próspera, ela já pensa em tradições. Ela já pensa em legado. O que eu estou fazendo na minha vida e que legado eu vou deixar? Eu tive na minha... Pode colocar nossa fotinho lá, Murilo. Quando eu fui para a minha lua de mel, a gente parou 2 dias na Tailândia. 3 dias na Tailândia, 2 noites. E a gente foi conhecer os templos. Gente, os templos é lindo. Senti um pouco pesado, assim, o templo budista assim, bem pesado, mas muito lindo. E eu percebi, gente, sabe quanto tempo os caras levavam para construir esses trem? 400 anos, 200 anos. Ou seja, o cara que começou a construir o bendito templo ali, ele começou a construir, ele morreu, e bem provável que o filho continuou, o filho também não viu a finalização do templo, e é bem provável que o filho também não viu, e só a não sei quanta geração que foi ver o negócio pronto. Ou seja, uma mentalidade, quando a gente tem uma mentalidade próspera, a gente não está vivendo para agora e um dia o que será. Não, a minha vida, que legado eu vou deixar. Quando eu morrer, eu continuo a existir. Estão me fazendo entender? E isso é uma mentalidade do reino, uma mentalidade próspera. Porque uma das coisas que a minha mentora fala muito comigo, Késia, o chão que eu pisei, aquilo que eu fiz, eu quero que seja o teu teto para você andar. Que você vai muito mais longe da onde eu fui. Você vai correr muito mais longe. Porque uma mentalidade de líder, uma mentalidade do reino, quando você é um líder e você tem uma mentalidade do reino, quando você é um pai, você tem uma mentalidade do reino, quando você tem uma mentalidade do reino, você não está pensando, eu quero, eu. Cara, eu quero deixar um legado. Eu quero que quando eu morrer, a minha vida continue se reproduzir em outras pessoas. Eu não posso, não estou vendo agora isso, mas no futuro isso vai acontecer, porque eu tive substância. Estou me fazendo entender como a nossa mentalidade muda quando a gente começa a perceber a diferença das coisas. Né? Visão do mundo. Uma mentalidade empobrecida é local. Vivo aqui, é isso aqui. É isso aqui. A nossa cidadezinha, estamos bem. Média, a nível nacional. E uma mentalidade próspera, ela vê a nível global. Ela vê, por exemplo, a Bethel hoje, vou citar como exemplo, porque é um lugar onde eu vou, onde eu tenho ligação. O planeta inteiro vai para lá para ver a igreja. Por quê? Por que ela tem afetado o mundo? Porque ela sabe que aquilo que ela faz vai afetar o planeta. Né? Por exemplo, o lixo que você joga hoje, minha filha, pois vai afetar toda a geração, porque aquele lixo até ser reciclado e bababá. Ela não pensa só no próprio umbigo.
Ela sabe que ela afeta todo mundo. Ela sabe que ela tem poder de afetar o planeta com a vida dela. Você sabe que essa igreja, ela não vai ser apenas Otacílio Costa, mas ela vai ser uma vitrine para as nações. As pessoas vão vir aqui, vão ver o que está acontecendo aqui. Eu sou uma pessoa de influência, porque o reino de Deus está em mim. Né? A minha música, o meu som, o meu louvor, aquilo que eu carrego, eu vou ministrar às nações e as pessoas vão ver isso sobre a minha vida. Estão me fazendo entender? Então a nossa mente começa a mudar, porque quando a nossa mente muda, a gente começa a viver de maneira diferente. Ô, Natal abençoado. Amém? O destino, uma mentalidade empobrecida acredita na sorte. Sai, é porque era para ser. Era para ser assim então. Não, é uma mentalidade empobrecida, né? Uma mentalidade média, acredita nas escolhas. Né? Então, de repente, eu posso fazer uma oportunidade, eu posso acontecer. E uma mentalidade próspera, ela sabe que as suas ações, ela tem poder de construir história. Ela constrói história. Ela faz com que o seu nome construa história. Né? E isso é lindo. A estrutura da família. Pode perceber, uma mentalidade empobrecida, tu vai ver, é uma casa matriarcal, que a mãe está lá. Não é porque a mãe teve, mas é porque o pai sumiu, desapareceu. Então, acaba que a mãe tem que fazer todas as coisas. O pai, só Jesus sabe onde é que foi. Né? Uma mentalidade média, já não é mais a mãe, mas é o pai. É o pai que é ali, né? Que faz. E uma mentalidade do reino de Deus é o pai e a mãe. Porque eles sabem que os dois não estão em disputa de poder. Mas a mulher tem voz na casa e o homem tem voz na casa. Estão me fazendo entender? Porque o reino de Deus, quando você conhece o reino de Deus, você não está em disputa quem é mais, se é um homem ou se é mulher. Mas não, os dois têm. Porque a mulher, gente, nós nunca vamos ser homem na nossa vida. Não tem como. E vocês, homens, desculpa, mas vocês nunca vão ser mulher, que nem nós. Glória a Deus, né? Ou seja, nós precisamos de vocês, gente, homens. E homens, vocês precisam de nós, mulheres. Mulher que é casada, né? Ou você que é filho, vê seu pai e sua mãe. Você já viu que como a mulher tem que... Ai, mas vamos fazer desse jeitinho. E o homem, não, vai desse jeito mesmo. Ó. Tá bom assim. Né? É lindo porque isso a gente vê na trindade de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? O Espírito Santo nessa figura materna de Deus Pai. Deus Pai é essa figura que traz segurança. E Jesus é o irmão, é o filho. Né? O Espírito Santo, que é a mãe, o consolo, o abrigo, é sensível. Né? Então, muitas vezes, quando a igreja ela é machista, ela, na verdade, está destruindo uma parte de Deus Pai. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus Pai, homem e mulher. Então, na verdade, mas a mulher não é tão diferente do homem, o homem não é tão diferente da mulher? Tá, mas o homem, quanto a mulher, os dois são imagem e semelhança de Deus, não são? Mas os dois são tão diferentes. Por quê? Porque a mulher tem características de Deus, da imagem de Deus, e o homem tem características da imagem de Deus. Então, quando eles se unem, a manifestação da glória de Deus acontece. E aí você vê como é lindo o casamento. Eu estou vendo como é lindo, como o Andy me complementa, eu complemento ele. Ai, que demais, como é demais ser casado. Quem é casado já percebeu isso na sua vida? Como um ajuda o outro e um cresce o outro? E quem não é casado, e agora? Eu não estou manifestando? Não, você não está, mas um dia você vai manifestar a glória de Deus na sua vida também. Mas não fique triste, não fique triste. Não fique triste porque você está manifestando quem Jesus é, amém? Aleluia. 9h15, Jesus, estou empolgada aqui. Mas o que eu quero falar é que muitas vezes, se a gente quer viver o reino de Deus na nossa vida, se a gente não muda a nossa mentalidade, se a gente não muda a nossa mente, a gente não vai sustentar o reino de Deus. Deus vai vir sobre a tua vida, Deus vai mover sobre você, só que você não vai ter fundamento para tu viver o reino de Deus. Porque uma mentalidade empobrecida não consegue viver o que é o reino. Uma mentalidade que tem inveja não consegue viver o que é o reino. Uma mentalidade que se compara, uma mentalidade de órfão, uma mentalidade que não sabe o que é ser filho, sem essa identidade, ela não consegue viver o reino de Deus. Uma mentalidade que tem rejeição no coração, ela não vai viver o reino de Deus, não vai viver o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque elas, eu nem vou orar, porque não vai acontecer nada. Mas o pastor Adair é o pastor, ele que faça. O pastor Adair... Não, cara, você também pode fazer, você também pode orar. Ai, mas não. O Davidson que canta, que profetize. Não, mas eu imagino.
Não, e você pode profetizar. Você pode curar, você pode mover no profético, você pode consolidar, você pode fazer. Porque você começa a ter uma mentalidade que começa a ter uma mentalidade do reino. E você começa a ver que uma mentalidade do reino te faz ter escolhas sábias. Uma mentalidade do reino faz você sustentar o poder e o milagre de Deus na tua vida. Porque uma mentalidade do reino, quantos lembram do filho pródigo? Né? Tinha o filho pródigo e aquele filho que estava dentro da casa. Todos lembram? Lembram da historinha? Né? Às vezes a gente é aquele filho que vaza, sai fora. Mentalidade de órfão. Um é aquele filho que, estou fazendo tudo certo, estou dentro de casa. Mas daí chegou outro filho, tem inveja dos irmãos, né? Tem competição com os irmãos, não consegue honrar os irmãos. E numa cultura de honra, sabe o que é honra? Honra é você olhar para as pessoas e você tratar as pessoas como você trataria Jesus. Isso é honra. É você tratar as pessoas como você trataria Jesus. É você ver que honra, que o amor sabe dizer sim, mas o amor sabe dizer não. Então, se eu não tenho uma mentalidade empobrecida, é bem provável que eu vou dizer sim para tudo. E eu não vou saber proteger o meu coração. Né? Por quê? Porque Jesus sabe. Jesus, ele diz assim, tchau para todo mundo. Mas eu quero ir junto. Não, eu vou ter o meu tempo e eu vou subir, eu vou ter o meu tempo com Deus Pai. Tchau. Ele tinha limites. Tinha os 12 discípulos, tinha Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos, e tinha o João, que era o mais próximo dele. Limites. Sabe? Então, assim, como que uma mentalidade me faz viver, no qual eu posso andar em equilíbrio e eu posso viver o reino que Deus tem para mim? Uma mentalidade do reino me faz ver quem eu sou de verdade. E me faz viver o reino e a graça de Deus na minha vida. Amém? Amém? Feche seus olhos onde você está, vamos orar.